Pessoal, já deu start aqui na gravação, tá? Desculpa aí por o link estava errado aqui. Deixa eu compartilhar com vocês as diretrizes aqui do Senai Unidigital, tá? Depois do compartilhamento das diretrizes, a gente volta à nossa programação normal. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Assim, deixa eu compartilhar a tela. Só se desculpa esse início aí que deu. Tava aparecendo aqui como gestão da manutenção. Então, eu estava até conversando aqui com o Henrique. é, Espero que vocês tenham aproveitado o workshop, né? Eu sei que provavelmente o o que deu para assistir com certeza foi o que aconteceu no dia 28, tá? Aí, por conta do workshop, a gente não teve a primeira aula, tá? Só que para não atrapalhar o fluxo das aulas, o que que eu fiz? Eu já peguei uma aula gravada e pedi para a Letícia colocar aqui. Ou seja, você conseguiu acompanhar o workshop, pelo menos do dia 28, e também, né, tem a aula aqui, quem ainda não assistiu, ela já está disponível aqui, que é do fórum, sobre o fórum de discussão 1, tá bom? Beleza. Aí agora, já pedi até para a Letícia colocar o selo do de hoje, e essa em 5 dias, né? E nós temos o quê? Ó, 2 fóruns mais 3 atividades, ou seja, a gente vai conseguir finalizar o C na conta certa, porque cada aula vai ser utilizada para a gente analisar a atividade relacionada, tá? Então, aqui já está gravada e está disponível para vocês, que a aula passada foi sobre o fórum de discussão 1, né? A Smart Grid. Depois acessem aqui e assista essa aula, tá? Que já está gravada aqui para vocês. Hoje a gente vai falar sobre o Fórum de Discussão 2, tá? O Fórum de Discussão 2, ele também é uma oportunidade. Deixa eu ir lá em situação de aprendizagem. É, Fórum de Discussão 2, ó. Aí detalhe, no Fórum de Discussão 1, ó, você só vem aqui, né? Clique em responder e dá a sua opinião aqui sobre a pergunta, né? E enviar a mensagem ao fórum, ela vai aparecer aqui, tá? Agora, o fórum de discussão 1, ele tem o 2 quer dizer, né? Ele tem o mesmo formato, né? Você pode responder aqui, porém ele é um pouco diferente. Na hora que você for fazer ele, você vai vir aqui em responder, tá? E você clica em avançado. O avançado, ele vai abrir essa outra pasta aqui, ó. No seu vai aparecer bem, vai ficar bem parecido com isso.
É quando a atividade de fora ela requer um documento e nesse fora a gente pede um. Por exemplo, vamos supor que eu fiz a apresentação, que é a minha pesquisa, e aí eu só vou fazer o quê? Ó, vou vir aqui, jogo aqui, ele carrega, tá? E eu envio a. Aí você clica em enviar mensagem ao fórum, que aí vai aparecer a atividade aqui, tá bom? Deixa eu cancelar aqui, porque senão eu vou enviar a mensagem para eu mesmo. O que que o fórum de discussão ele fala aqui, ó? Com base no estudo realizado igual ao Fórum 1, né? No seu livro didático, elabore um slide. Quando ele fala slide aqui, pessoal, toma cuidado, porque tem aluno que acha que é só um slide, uma tela, né? Na verdade, ele deveria ter colocado elabore uma apresentação, ó, contendo informações sobre determinado tipo de geração. São elas, né? Eólica, solar, hidráulica, térmica, biomassa, nuclear, maremotriz e geotérmica. Uma apresentação sobre todas elas? Não. Você vai escolher uma e essa que você escolher, você vai fazer a pesquisa e vai falar sobre ela. Mas calma que tem um arquivo de configuração, né, que vai te ensinar a você fazer essa pesquisa, beleza? Então, ó, o slide elaborado deve atender às seguintes perguntas e requisitos. O que é energia pesquisada? Tá? Como é possível gerar energia através desse tipo de geração? Qual que é o princípio de funcionamento? A hidráulica, né? A hidrelétrica tem um jeito, é por queda, é diferença o quê? Diferença de altura, né? Energia potencial vai virar energia cinética e essa água em movimento ela vai girar uma turbina, a turbina Francis, e essa turbina Francis vai fazer com que o gerador gere energia elétrica através dos seus enrolamentos, né? Uma máquina elétrica em modo geração, ou seja, ela pega energia mecânica e converte em energia elétrica. Aí você vai inserir imagens que representam esse processo de geração de energia do tipo que você está pesquisando, tá? Ou seja, hidrelétrica ou solar, por exemplo. É, quais os materiais que são utilizados, que componentes, por exemplo, você vai falar sobre uma eólica, né? Você vai falar sobre a turbina eólica, ela tem as pás, né? Ela é projetada para pegar a energia do vento e por aí vai, né? E os instrumentos, as ferramentas, os equipamentos que são utilizados nesse tipo de geração que você escolheu. Então, você vai escolher uma só, viu? Não vai fazer um slide, porque tem aluno que lê aqui um slide e realmente você fica pensando, ah, então é um slide falando sobre a eólica, um slide sobre a solar, um slide sobre a hidráulica. Não, é uma apresentação completa sobre uma dessas, aí você vai escolher. Beleza. Professor, eu nunca fiz esse tipo de apresentação. Deixa eu voltar aqui. Correto. Como é que eu faço? Não tem uma dica aí, dica do especialista? Né? Você está vendo essa pasta aqui, ó? É um roteiro de como que você vai elaborar essa pesquisa. Ah, entendi. Baixa esse roteiro, tá bom? Ok, ó, eu vou até pôr aquela pastinha atividades, nossa, aqui, ó. Vou levar o roteiro para nossa pasta atividades aqui. Ó, vou deixar o do, né, do Fórum, né, Fórum 2. Que aqui tá a pergunta, né? Só que aqui está muito abstrato, está muito vamos dizer, geral, né? Eu já ia falar generativo, né? Mania de inteligência artificial, né? Aqui, ó, você vai clicar no documento que te explica como que você vai realizar
quais que são os parâmetros dessa pesquisa, tá? Deixa eu tirar aqui a marcação do parágrafo. Roteiro para elaboração da apresentação em PowerPoint. Inclusive, ó, no finalzinho aqui que a gente nem lê, ó, poste nesse fórum o PowerPoint ou o Word desenvolvido. Peraí, professor, então eu posso fazer no PowerPoint ou eu posso fazer no Word? Pode. Desde que aqui, ó, igual tá aqui, slide 1, capa, né? E nesse slide 1, ao invés de ser slide 1, seria o quê? A capa 1, que vai ter o título, o subtítulo, se houver desse tipo de energia, e o seu nome aí, né? Então eu teria nessa folha aqui completa o título falando sobre o tipo de energia. Ah, então, se em vez de slide, vai ser a primeira página, né? Inclusive, tá vendo aqui que tá slide 1, slide 2, 3, 4. Ah, professor, então não é só um slide, não. Vamos ver quantos que são. São 8 slides. Ah, então essa apresentação ela terá 8 slides. Interessante. Professor, pergunta que não quer calar, né? Eu sei que é necessário, obviamente, né? Eu estou fazendo um curso de eletrotécnica. Professor, você não acha que isso é meio que encheção de linguiça? Eu tô falando porque eu já tive nesse lugar que alguém que, né, que está assistindo a aula agora ou que possa estar assistindo a gravação, vai se fazer essa pergunta, né? Se fazer é bom, né? Vai fazer essa pergunta, né? Vai levantar esse questionamento. Você chique agora, né? Vai levantar esse questionamento. Porque tem muita coisa, né? Assim, eu me lembro que quando eu era, né, menino mais novo aí, né, menino pequeno lá em Barbacena, a professora, eu falo professora porque eu tive mais professoras do que professor. Aí geralmente, não sei se vocês já viram, o professor pedia um chamado, um tipo de atividade chamado estudo dirigido, né? Você sabe o que que é um estudo dirigido aí, o Henrique, o Alisson, né? O estudo dirigido, você vai se juntar às vezes com um colega, né? Às vezes você vai individualmente ali, você vai pegar o conteúdo e vai ler. Pode isso, Arnaldo, né? A pergunta é essa. Uai, se eu tô, né, estudando numa escola ou pública ou numa escola particular, né? Tô pagando, assim, principalmente se eu for particular, né? Tô pagando, então por que que eu tenho que estudar aqui sozinho, sendo que o professor, ele foi pago, né? Ele foi contratado para ministrar essa aula para eu. Uma pergunta, né? Então, o estudo dirigido, pessoal, ele realmente ele é uma ferramenta naquele, no canivete suíço do professor, do educador. O estudo dirigido, ele serve para você treinar o aluno para ele poder ter mais autonomia. Porque assim, vamos pegar a teoria geral aí da pedagogia, o ideal é que o aluno, vamos supor, hoje a gente vai falar, né? A gente está falando aqui sobre o Fórum de Discussão 2. O ideal é que você, antes dessa aula que está acontecendo agora, viesse aqui no Fórum 2, né? E desse uma lida. E aí, quando a aula acontece, você vem e tira dúvida. E é o que acontece normalmente? Não. Isso deveria acontecer desde quando você está lá no prézinho até você chegar aqui no curso técnico, curso superior, pós-graduação, né? Lato sensu, especialização, stricto sensu, mestrado, doutorado e por aí vai, tá? Então, essa prática pedagógica, ela deveria ocorrer, tá? E eu, sinceramente, por que que eu estou levantando essa questão? Eu, né, ao longo, quando eu tinha meus 14 anos, estava lá no primeiro grau, né? Na hora que a professora fazia esse tal de estudo dirigido, eu falava: esse professor, ele tá com uma preguiça lascada. Ele tá querendo é dormir, ele tá querendo é não fazer nada. E aí ele pega e põe a gente para estudar sozinho
Tem professor que faz isso não porque ele está com preguiça, mas às vezes a turma está conversando tanto que aí, para você ter um respiro, você pede para o pessoal fazer essa pesquisa, esse estudo dirigido. Mas esse estudo dirigido, tá, pessoal? Ele é uma ferramenta pedagógica. O objetivo é treinar você para você ter autonomia. Porque tem muita gente que acha que só o fato de você assistir ou a aula ao vivo, né, no momento lá presencial, ou a aula gravada e não estudar nada, não folhear nenhum caderno, é o suficiente para eu me tornar um profissional, né, ao final do curso, né? A aula é uma das partes do curso, mas você também tem que estudar sozinho, você tem que fazer pesquisa. E essa atividade aqui, ela tem a base pedagógica no estudo dirigido. Porém, essa atividade ela foi projetada primeiro por um pedagogo e foi projetada por provavelmente um engenheiro, né, um engenheiro eletricista que deu a consultoria aqui para o Senai aqui, né, para instituição de ensino, tá? Aí, quando o profissional ele pede esse tipo de atividade aqui, o objetivo, no final das contas, é um estudo dirigido, mas é para você ter uma perspectiva diferente. Mas como assim, professor? Por exemplo, você sabia que dependendo de onde você vai trabalhar, seja como eletrotécnico, seja na qualidade aí né, de engenheiro, você vai ter que fazer uma pesquisa semelhante a essa pesquisa aqui? Vai, como assim, professor? Eu vou mostrar aqui, deixa eu colocar no YouTube aqui. Vou colocar aqui ANEEL, né, Agência Nacional de Energia Elétrica. Eu aconselho vocês a fortemente acessar. Hoje em dia, né, na minha época não tinha YouTube, né? Não existia esse negócio. O Agência Nacional de Energia Elétrica, ela comumente ela faz essas reuniões aqui, por exemplo, quando vocês lembram quando aqui em Goiás tinha a CELG, né? E aí o governo fez o processo aí de privatização, né? Que é desestatizar a concessionária de energia local, né, e tornar, né, ela né, não mais uma estatal, né, ou seja, os recursos serem oferecidos por uma empresa, foi o que aconteceu, né, conosco aí, foi, se eu não me engano, foi lá em 2016, quando a Enel, né, a Enel Energia, a Enel Distribuição, assumiu, né, a concessão, né? O que seria a concessão aí? A concessão é porque essa empresa, essa empresa aí, ela assume o papel aí, no caso que antes era estatal, ela assume a concessionária na parte de distribuição e todos os direitos de exploração, por exemplo, manutenção, exploração que eu falo, é fornecimento de energia elétrica para o público, né? Para o predial, para o industrial, para o comercial, ele vai ficar na mão dessa terceirizada, né? No caso, na época foi a Enel, né? Hoje em dia é a Equatorial. Ah, e daí, professor? Vamos supor que você faz um concurso para empresa de pesquisa energética ou até mesmo para ANEEL. Vamos supor que você vai trabalhar na Agência Nacional de Energia Elétrica. Você está vendo aqui, ó, tem, deixa eu ver, audiência pública, ó, reunião da diretoria, ó, leilão de transmissão, ó, aconteceu há 4 dias. Essa live aqui vai acontecer, né? Ou, quer dizer, já aconteceu, né? Mostrando em todo o sistema elétrico de potência potenciais concessões de linha de transmissão que empresas podem, né, podem concorrer, o chamado a licitação, né, o pregão eletrônico,
Ah, professor, então quer dizer que, por exemplo, eu tenho uma linha de transmissão, sei lá, sei lá, 800 quilômetros. Essa linha de transmissão, tô chutando, viu? Ela vem daqui de Goiânia até, sei lá, até São Paulo. Então, vamos supor, eu sou dono da Pableiras Engenharia, né? O Alisson é dono da Alisson Engenharia, o Henrique é da Cabral Engenharia e por aí vai, né? O Ellison, não vou deixar o Ellison de fora, não, né? Todo mundo aqui vai ser empresário agora. A Simão Engenharia, né? Vai fazer a concorrência para pegar essa concessão para explorar a venda, né? No caso aqui da linha de transmissão. E daí, quando é, os investidores aí de cada uma dessas empresas forem participar do leilão, um funcionário, né, ele prepara toda uma apresentação. Deixa eu pegar um exemplo aqui, ó. Ó, vou pegar esse exemplo aqui, ó. Ó, esse daqui foi um leilão que aconteceu lá em 2024 e eu peguei aqui a gravação, tá? Esse leilão aqui, ó, foi um exemplo desse caso que eu citei agora há pouco, tá? Empresas vão se reunir, empresas que estão interessadas. Na época, quando a Enel saiu, né, e a Equatorial Distribuição pegou essa concessão, tinha a Energisa, tinha várias outras concessionárias aí, né, que estavam interessadas na exploração aqui de Goiás. Daí esse leilão aqui, ó, isso daqui é uma das diretoras lá da Agência Nacional de Energia Elétrica, tá? Acontece pelo Teams, tá? Você tá vendo essa apresentação aqui, ó? Ó, aí mostra a política nacional, consumo de energia por cabeça deve crescer, né? Eles mostram, isso aqui é a parte de perspectiva, né? No caso aí de linha de transmissão, aí programação de estudos da empresa de pesquisa energética. Então você está vendo toda essa apresentação aqui, ó. Aí, por exemplo, vamos supor que você é um funcionário e aí você vai, aqui, ó, tem essa concessão aqui, ó, uma linha de transmissão de 230 kV, né? A linha é nomeada aqui Inocência, Ilha Solteira, é 2, né? É o circuito C4. Então essa linha aqui que aí não mostra, deixa eu ver. Deixa eu só colocar aqui no. Então, ó, ao longo da apresentação, está vendo, ó, que tem capa, né, governo federal e tal. Então, você, na qualidade de consultor, né, não quer dizer que você vai elaborar essa apresentação completamente. Você vai ter que ter dados, você vai ter que fazer uma pesquisa aí, né? O que que eu estou oferecendo para os participantes, né? Ah, eu estou oferecendo uma linha de transmissão. Quantos quilômetros que é essa linha, né? Essa linha, ela está interligada numa hidrelétrica, ela está interligada em eólica. Que tipo de geração está interligada no barramento? Ah, não, existe vários barramentos interligados. Eu tenho uma hidrelétrica, eu tenho uma eólica, eu tenho uma termoelétrica, numa nuclear, por exemplo, e por aí vai, né? Então você vai pegar todos esses dados que a Agência Nacional de Energia Elétrica tem acesso e você vai montar na forma de uma apresentação
e mostrar para os seus clientes, ó, o projeto básico do Operador Nacional do Sistema, os estudos. Você vai literalmente fazer uma apresentação semelhante a essa aqui do estudo dirigido, para você mostrar para o cliente, né, o que que essa linha ou essa geradora de energia, né, ou essa rede de distribuição tem que ele, né, vai se interessar e ele vai arbitrar um lance aí para ele conseguir pegar essa concessão aí. Então, essa tarefa, pessoal, no sentido aí pedagógico e no sentido profissional, é uma tarefa que está te treinando para esse possível cenário. Pode ser que você seja um funcionário lá da ANEL, pode ser que você seja um funcionário, sei lá, da Pableiras Engenharia, que está concorrendo a essa concessão dessa linha de transmissão. Então, existem vários cenários aí de empregabilidade que você pode assumir e nós, né, na qualidade de profissionais, e vocês, futuros profissionais e da eletrotécnica, tem que estar preparado aí para esses, né, para essas demandas, tá? Então, essa atividade, né, agora, depois que a gente explica, fica um pouco melhor, né? Porque assim, eu sei que em algum momento vocês devem ter imaginado isso em alguma outra disciplina, seja lá no segundo grau, às vezes até aqui mesmo no curso de eletrotécnica, ou até em um outro curso que vocês fizeram, né? Que às vezes a gente tem a sensação de que o professor está com preguiça, ou de que a instituição está te fornecendo um material meia boca, por exemplo, né? Isso acontece. Mas toda instituição que tem o seu cadastro no Ministério da Educação, né? Por exemplo, para esse curso ser oferecido aqui para vocês, seja EAD, seja semipresencial ou totalmente presencial, existe todo um estudo, né? Vem o pessoal aqui da Câmara de Educação, ele faz análise das instalações físicas, das instalações hoje em dia virtuais, né? O que que a gente tem aqui? Nós temos servidores, nós temos uma plataforma, né? O que que a gente tem de pedagógico aqui para oferecer para você, para que você no futuro aí, né, no final do curso, torne-se um profissional que atenda às demandas do mercado, tá? Então, essa pesquisa aqui, ela é nesse sentido, né, de você desenvolver essas habilidades. E a gente só consegue desenvolver essas habilidades se a gente fazer, se a gente treinar na prática, tá? Agora, dada a justificativa, né, eu acho importante muitas atividades aí a gente fazer essa justificação aí. Deixa eu pegar aqui um. Eu fiz aqui um exemplo aqui rapidão. Acho que é esse aqui. Deixa eu ver se é esse. Ó, eu peguei, é porque eu tenho um outro aqui. Deixa eu ver se. É porque o meu outro ele tá menos errado do que esse. Só dar uma olhada aqui. Ah, tem esse aqui, ó, geotérmica. Ó, vou pegar esse daqui. Esse daqui ele tá o menos errado possível. Então você vai escolher uma, né? Eu simulando aqui, escolhi a energia geotérmica. Aí tá vendo, ó, a capa tem que ter um título, um subtítulo, se houver, né? Por exemplo, o título aqui é energia geotérmica, o subtítulo é energias renováveis aí pelo mundo, né? O seu nome aqui. Eu não coloquei o nome do autor porque eu fiz aqui rapidão, só para você entender a dinâmica aqui dessa atividade. Então, a padronização, ó, utilize um tema de slide na cor clara. O tema aqui tá ok, ó, utilizei clara.
logotipo da empresa. Vamos supor, você inventa aí, é a Anel, né? Você está fazendo pela Anel, você coloca aqui, né? Fonte do título, 48. Essa fonte aqui, ela tá em 48, ó. Até agora tá certo. Fonte do subtítulo, 38. Ah, professor, então a tipografia eu coloquei aqui, ó, em Aptus Corpo. Na verdade, era o eu ia colocar Times New Roman, né? E aí foi o primeiro que eu achei aqui, ó. Ah, então quer dizer que esse número aqui é o tamanho da letra aqui, ó, o subtítulo, ó, o título está em 48, o subtítulo está em 24. Deixa eu ver, ó. Deveria estar em 38, ó. Então você vem aqui, ó, 38, né? São questões de configuração. Pensa, pessoal, por exemplo, igual tá aqui, ó, esse da Agência Nacional de Energia Elétrica aqui, ó. O fundo branco, é, a letra aqui, ela tem que ter um tamanho razoável. Aí vamos supor que isso aqui fosse uma apresentação, ela ocorre, tanto tem licitantes que eles ficam online, tá? E tem licitantes, se for uma grande licitação, eles preferem ir lá na ANEL, né? No pregão, né? Que ele acontece tanto eletronicamente como presencial, tá? Aí geralmente o pessoal gosta de estar no presencial, né? Mas aqui, tanto quem tiver no EAD, ou seja, lá no Teams da licitação, como quem tiver lá no presencial, tem que ser capaz de conseguir ler as informações e entender aqui, ó. Caso ele está dando um exemplo aqui de cabo de aterramento, ó, com a tecnologia OPGW, né? Que é a tecnologia de fibra ótica. Ó, o nome do autor em 24, entendeu? Aí, aqui, ó, o segundo slide ou a segunda folha. Contextualizar o tema, né, desenvolvido no corpo da apresentação. Ou seja, o que que é energia geotérmica? Ó, energia geotérmica é a fonte renovável que é reproduzida pelo calor natural gerado no interior da Terra. Ela é produzida pela extração do calor armazenado em rochas e águas subterrâneas, né? É um exemplo aí, né? A Caldas Novas aí, né? Em áreas vulcânicas ou com alto gradiente geotérmico, tá? Esse gradiente aqui, pessoal, é um termo aí, ele é bem aplicado na engenharia, né? Na parte aí tanto na parte é, é, da física, da matemática, né? Esse gradiente aí é porque você tem, por exemplo, pensa que no geotérmico, né? Eu vou fazer um pequeno desenho aqui, um modelo aqui da Terra aqui, né? E aí, ó, você tem aqui o Brasil, né, por exemplo. E daí, ó, aqui no Brasil você tem, né, a crosta terrestre aqui, ó, a casca aqui, né? E aqui, ó, em cima é onde ficam as edificações, né? Ou seja, a infraestrutura aqui civil. E logo abaixo, né, na crosta terrestre, tem locais aqui, por exemplo, o Brasil. Vocês sabiam que o Brasil, ele é um tipo de. Eu aprendi isso lá em geografia. É um tipo não é vegetação, não, é paisagem, né? Paisagem antiga. Como assim paisagem antiga? Geralmente um local, né? Quando a gente fala aí de corpos celestes, né? Ou num planeta, no caso do nosso planeta, planeta Terra, poderia ser em Marte, poderia, sei lá, ser em Júpiter. Geralmente, em locais, os mais antigos, ele tem uma uma paisagem com poucas montanhas, e quando ele é antigo, a crosta terrestre, ela é bem espessa. Um local na Terra, por exemplo, onde essa crosta terrestre é bem fininha, geralmente ele tem cadeias de montanhas. Ah, professor, então quer dizer que quando eu tenho cadeias de montanhas, né, muita montanha, eu tenho uma crosta terrestre fina.
Já quando eu tenho, por exemplo, igual aqui em Goiás, né, que é cerrado, né, você não tem montanhas aqui em Goiás, tá? Você tem vegetações, vegetação não, um espaço geográfico aí que você tem, o pessoal chama de meia laranja, né? O morro, mais conhecido na roça lá como morro. Então, quanto mais antiga essa paisagem, maior é a crosta terrestre. E essa crosta terrestre, né? Você tem aqui o manto, né? Você tem, depois que, dependendo aqui no Brasil, como ela é antiga, você tem uma crosta bem espessa. E aqui no manto aqui você tem basicamente magma. Então, nessa crosta terrestre eu tenho fissuras, onde esse manto aqui, ó, ele pode ser extravasado. Aí vamos supor que eu tenho aqui, ó, um, um leito aqui, ó, d'água. Eu esqueci o termo lá geográfico aqui, ó. Eu tenho essa galeria aqui, ó, que tem é, a água aqui, ó, subterrânea. Aí esse manto aqui, ó, ele aquece essa água e ele pode, aí em fissuras aqui, ó, ele pode dar origem ao que a gente conhece como geyser, né? O geyser aqui, uma das paisagens aí vulcânicas. Aí você tem um geyser que é o quê? Que é água aquecida pelo manto, né? Pelo magma aqui, e aí ela vai o quê? Se precipitar na forma de vapor ali, né? E aí você tem vários tipos aí, o pessoal da geografia, como se diz, ele tem mais conhecimento que eu nesse sentido aí. Mas assim, você tá vendo? Para eu saber tudo que eu tô falando aqui, eu precisei pesquisar, eu precisei verificar, né? Então, por exemplo, vamos supor que aqui no Brasil eu tivesse vamos dizer assim, um parque geotérmico gigantesco, né? Eu teria que explorar, teria que falar na minha apresentação, né, do potencial geotérmico que eu tenho aqui no Brasil e mostrar para o pessoal que está concorrendo a essa concessão, né, em que é possível fazer uma geração por via geotérmica, por exemplo, né? Ou por via hidrelétrica, né? No caso, o nosso aqui no Brasil é hidrelétrica. Então você está vendo que cada página aqui, ó, escrever sobre o que é energia pesquisada, ó, como que é possível gerar energia através desse tipo de energia, né, pesquisado, inserir imagens, ó, como que essa energia é convertida, né? Como que ela vai pegar a energia lá do manto lá, né? Quanto mais fundo, mais quente, né? Mais energia você vai pegar, você vai canalizar e trazer ela aqui para a parte externa aqui da crosta terrestre e ligar ali uma turbina, né? Então, tem como, ó, tem a coluna aqui que o pessoal chama de coluna de evaporação e por aí vai, né? Então, você vai ao longo de cada slide aqui explicando como que essa energia aqui, ó, slide 5, eu coloquei 8 aqui, ó, insira imagens do processo de geração, os materiais ao 6, os materiais utilizados, tá? No 7 você vai fazer a conclusão sobre esse tipo se ele é amplamente disponível ou não, né? No caso, o objetivo seria eu dizer que ele é amplamente disponível, né? Aqui é porque eu escolhi, né? Aleatório aqui. Seria até interessante você escolher um que a gente não tem muito aqui no Brasil, até para você saber mais sobre, tá? E no último slide, a referência, né? No caso aqui, ó, eu peguei emprestado aqui, ó, a referência bibliográfica, ó, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Sempre, né, em toda apresentação aí, ainda mais apresentação aí profissionais aí, a referência bibliográfica, da onde que eu peguei essa informação? Essa informação é achismo? Então Moisés, né? Eu estou sentindo que a geração geotérmica ela vem, né, da tribo Tupi-Guarani, né? Ou seja, eu invento um monte de baboseira.
Pessoal, isso aqui é ciência. Eu tenho que saber da onde que eu estou pegando essa informação. Eu peguei do livro, aqui eu usei a mesma referência aqui, mas vamos supor que é Parque Geotérmico do Brasil, feito pelo, sei lá, José Lins do Rego, por exemplo, né, o autor aí. Aí geralmente, aí teria aqui, ó, Rego, aí José Lins, né? Aí teria Parque Geotérmico do Brasil, né? E acabei de inventar esse livro agora aqui, ó. Aí geralmente o nome do livro, né, ou da bibliografia, ele está em negrito. É a primeira edição, é a segunda edição, né? É Rio de Janeiro, né? Editora a FENEM, né? De 1975, ou seja, é um livro lá de 1975, é um estudo antigo, mas é uma referência. Não é um achismo, né? É um livro que fala, né? Um livro, é um material didático que fala sobre geotérmica, né? Energia geotérmica aí. Aí, caso você pegue ele na internet, você vai colocar desse jeito aqui, ó. Eu peguei, ó, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. A Lei 9.610 fala sobre direitos autorais, ó, Brasília, 1998, disponível em. Aí você vai colocar o site, né? Você coloca esse símbolo aqui, ó, que é o do HTML aqui, ó, acessado, né? Por exemplo, igual hoje aqui, ó, 4, né? De novembro de 2025, né? No caso, esse daqui foi de 2015. Então, aqui você já está o quê? Treinando, né, a sua consciência profissional para você estar preparado para fazer esse tipo de pesquisa e poder, né, desenvolver esse trabalho profissionalmente aí para a empresa que você trabalha, tá bom? Então é isso, pessoal. Façam ela ou em PowerPoint, tá? Ou então em Word, né? Aí em vez de slide vai ser a página, né? Façam essa configuração, pesquise aí algum tipo aí de geração de energia e coloquem nessa pesquisa aqui e me envie para eu fazer a correção, tá bom? Então é isso, pessoal. Ó, até que deu tempo, né? Beleza. Alguma dúvida? Henrique, Alisson, Ellison, entenderam aí? Beleza? Então é isso, pessoal. Vou parar aqui a gravação, tá? E a gente se vê na próxima aula, né? Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro aí. Até mais, galera.